Queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã. Agradecer a oportunidade de estar presente nesse momento, nesse evento que está sendo promovido pelo Instituto Schaeffer em parceria com a Igreja Central. Alegria voltar à Fortaleza, rever alguns irmãos e de alguma forma contribuir para o ministério dos meus colegas pastores que estão aqui, daqueles que estão aqui, que estão se preparando, seminaristas e lideranças em geral. O meu objetivo nessa manhã é falar um pouquinho a respeito da abordagem do apóstolo Paulo aos seus sofrimentos no ministério, que vai servir de paradigma para nós, embora certamente soframos bem menos do que ele, mas os princípios estão aqui, na esperança de encorajar os irmãos, ajudá-los a enfrentar as lutas do ministério, especialmente nessa época de pandemia. Não são poucos os colegas que perderam o ânimo e também outros que deram uma pausa no ministério, se afastaram. Quem sabe, então, com a graça de Deus, uma exposição do que Paulo pensava com relação aos seus sofrimentos pode nos ajudar. Eu queria convidá-los a abrir a Escritura na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios e deixar-se aberta no capítulo 4, do verso 7 em diante. Meu objetivo, depois da exposição, é termos um tempo de perguntas e respostas e, como já foi dito, o procedimento vai ser da pergunta por escrito. Tá certo? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos do verso 7 até o final do capítulo 5. Na verdade, até o verso 10 do capítulo 5. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, o Senhor nos colocou na sua igreja para servirmos aos santos. E nós queremos, ó Pai, desempenhar o nosso ministério com alegria, com ânimo, com habilidade. Portanto, pedimos que nessa manhã o Senhor conforte o nosso coração, reavive a nossa fé e a disposição para o ministério e a nossa vocação. Oramos pelos que aqui se encontram, que ainda não estão plenamente no ministério, estão se preparando, esteja com eles também. Oramos por essa cidade querida, que a tua bênção esteja sobre esse lugar, sobre essa igreja e as demais, onde teu nome é invocado e tua palavra é pregada. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios com o propósito, entre outros, de fazer uma defesa do seu ministério. A igreja de Corinto havia sido infiltrada por falsos mestres que se diziam apóstolos de Jesus Cristo e que não tinham outro objetivo a não ser angariar espaço e recursos. Eram mercenários, pessoas que usavam o evangelho como uma desculpa para atingir os seus projetos pessoais. E desde a primeira carta, o apóstolo Paulo já vinha lidando com essa questão. Muitos dos coríntios haviam cedido ao ensino desses falsos mestres e já estavam mostrando uma atitude de hostilidade contra o apóstolo Paulo. Isso porque a estratégia desses mestres era desgastar o apóstolo Paulo diante da igreja para, em seguida, assumir a liderança no lugar dele. E a estratégia deles era apresentar o que eles consideravam como evidências de que Paulo era um mentiroso, que Paulo era um mercenário e que Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Eles diziam que Paulo não fazia parte do grupo original dos 12, e que Paulo pregava um evangelho despido das glórias do judaísmo. Sim, a gente tem que lembrar que esses apóstolos, eles eram vindos de Jerusalém e que eram judaizantes, queriam impor os costumes judaicos às igrejas gentílicas, contra o que, naturalmente, Paulo se colocava. Mas então eles culpavam Paulo de pregar um evangelho despido da glória do judaísmo, de ir contra a lei de Moisés e todos os costumes que Deus havia deixado. E uma das acusações, talvez uma das mais fortes, era que Paulo não podia ser de Deus, porque
Ele era constantemente rejeitado pelo seu próprio povo. Israel não aceitou o evangelho que Paulo pregava. Ele era expulso das sinagogas onde ele pregava. Não tinha uma cidade onde ele entrava para pregar o evangelho onde ele não fosse denunciado de alguma forma, em alguns casos preso, como aconteceu em Filipos, em outros chicoteado, e em outros apedrejado. Então, como é que esse homem podia ser de Deus? Como é que Deus entregaria um dos seus servos a tantos sofrimentos? Então, as lutas de Paulo, a rejeição que ele tinha dos judeus e os sofrimentos que ele passava no ministério eram usados como evidência de que ele não era de Deus, porque Deus não faria isso com o seu servo. Então, Paulo tem que se defender desse tipo de argumento. Aqui, na sua correspondência com os coríntios, ele tem 4 listas dos seus sofrimentos. Uma delas na 1 aos Coríntios, capítulo 4, e as outras 3 restantes aqui na segunda carta. E de todas as listas, a mais completa é a que está no capítulo 11, que eu queria agora chamar a sua atenção. Deixa aí marcado o capítulo 4. E vamos voltar um minutinho aqui para o capítulo 11 dessa mesma carta, onde ele faz uma menção dos sofrimentos por Cristo. E também aqui no contexto de objetar a acusação dos judeus. O verso 22, ele está se referindo aqui aos apóstolos, né, falsos apóstolos. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se a gente continuar a leitura, vamos entrar no capítulo 12, onde ele acrescenta mais um sofrimento que é conhecido como espinho na carne. Alguma coisa que o atormentava e que ele pediu a Deus que o livrasse, e a resposta foi negativa, mas acompanhada pela promessa de que graça seria dada a ponto de que ele poderia suportar. Então, essa era a situação do apóstolo Paulo. Essa lista é impressionante. Naturalmente, nenhum de nós passou por 1/10 disso aqui. Nenhum de nós passou por isso. No Brasil, o cristianismo tem liberdade para promover suas reuniões e os pastores de pregarem e dizerem o que eles desejam. Temos liberdade de culto, de expressão, de religião no nosso país. Então, poucos de nós sabem o que é isso aqui. Eu creio que Deus, dessa forma, fez, colocando o exemplo de Paulo, para que ninguém possa dizer que não se aplica, ou que Paulo não tem ideia do que é que nós passamos no ministério. É claro que tem. Ele passou por coisas aqui que nós nem ao menos sonhamos chegar perto. E agora, voltando para o capítulo 4, lembra que tem outra lista antes dessa aqui, do capítulo 4, mas eu creio que a do capítulo 11 já é significativa, ela é bem representativa do que Paulo passava. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo explica a razão dos seus sofrimentos. Porque a acusação era todos esses sofrimentos, privações e necessidades que ele passa, chicote, injúria, calúnia, fome, frio, sede, nudez, naufrágio, recusa, falta de aceitação da parte dos irmãos, dos judeus, toda aquela lista que nós temos lá, eles diziam que era uma evidência muito clara de que Paulo não era de Deus, porque Deus não permitiria que um servo seu sofresse isso. Mas aqui Paulo dá uma outra perspectiva a respeito dos seus sofrimentos. Para ele, na verdade, os sofrimentos são, sim, uma marca de que ele é
apóstolo de Jesus Cristo e são um instrumento de Deus para aperfeiçoá-lo e ajudá-lo a ser útil e ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então vamos começar com essas explicações, primeiro aí do verso 7 até o verso 9, usando a figura de um vaso de barro. Paulo explica o porquê do seu sofrimento em primeiro lugar. Vamos ler? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, etc. Nós vamos ver isso aí mais adiante. Mas deixe-me concentrar aqui nos 3 primeiros versos, que Paulo começa falando de vasos de barro, que eram muito comuns no Antigo Oriente. Era uma prática usual, pessoas guardarem joias e outro material precioso em vasos de barro. Eles serviam para muitas coisas, mas entre elas funcionava como uma espécie de cofre ou urna, onde as pessoas depositavam coisas que lhe eram queridas e caras, especialmente joias. A ideia era que a aparência de ser uma coisa simples e comum, um vaso de barro, não permitiria que as pessoas adivinhassem ou imaginassem que dentro tem um tesouro, alguma coisa muito mais valiosa do que o vaso que a contém. Paulo compara o seu corpo, a sua pessoa, a um vaso de barro, que traz dentro de si alguma coisa que ele chama excelente, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Antes, ele fala, temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? É só ver o que ele diz um pouco antes, está no verso 6, regra normal de interpretação, você tem que entender uma passagem à luz do seu contexto imediato. Antes, Paulo disse no verso 6, Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro. Então, o tesouro que ele se refere é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Ou seja, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Ministros de Deus, pastores, são vasos de barro, homens de aparência simples, sem muitas pretensões, que não chamam a atenção do mundo pelo que são, pela sua formação, por sua habilidade ou qualquer outra coisa, mas que carregam dentro dele, na sua mente e no seu coração, um tesouro muito mais valioso do que sua própria vida, que é o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. E a responsabilidade do ministro do Evangelho é transmitir esse conhecimento, guardar, a ideia do vaso é essa, não é? Guardar, preservar e transmitir. Só que para que seja transmitido, para que o tesouro seja visto, o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser quebrado para que o seu interior seja revelado. Temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus fez assim para que ficasse claro que o poder no ministério não vem do vaso, mas do tesouro que ele contém. Portanto, a glória no ministério pastoral sempre será de Deus e não nossa. E o que é que Deus faz para que na prática isso aconteça? É o que ele explica de 8 a 9. Em tudo nós somos, aí vem, atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. São 4 termos que Paulo usa para explicar como Deus quebra o ministro, como ele quebra o líder, o obreiro, para que o tesouro que ele guarda e que conserva no seu coração possa ser visto. Deus tem que quebrar o pastor, ele tem que quebrar o obreiro, para que a glória do conhecimento de Deus na face de Cristo pode ser revelada. Esse é o caminho que Deus escolheu e não pode ser diferente, porque a sabedoria de Deus se mostra na cruz. A cruz é o caminho pelo qual Deus manifesta o seu poder e a sua glória. Não seria diferente com os ministros. Se com o seu filho ele agiu assim, e Paulo fala da cruz como sendo a sabedoria de Deus, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, em contraste com a sabedoria humana,
Por que seria diferente conosco, que queremos ser ministros do crucificado? Se ele fez isso com seu filho, quanto mais com seus ministros. Então, são vasos de barro que precisam ser quebrados constantemente para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E nesse processo fica claro que o ministério vem de Deus. Note que ele diz assim no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Na sua misericórdia, Deus provê suporte, ânimo, apoio para os ministros. Ele quebra, mas não há um ponto em que a gente desanime, que a gente entre em angústia, que a gente desista. Os sofrimentos do ministério não têm como objetivo nos afastar da missão e da vocação que Deus nos deu, mas nos quebrar para que a glória seja de Deus. Deus concede sua misericórdia e ele não nos quebra além de um ponto que nós podemos suportar. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui na primeira carta, no capítulo 10, verso 13, que as tribulações e tentações, elas vêm na medida que a gente pode aguentar. E é a mesma coisa que a gente pode dizer com relação ao ministério. Essa é a primeira explicação que Paulo dá sobre a razão dos seus sofrimentos. Os sofrimentos são o martelo de Deus, a marreta de Deus. É a prensa de Deus, é o que ele usa para quebrar o vaso de barro, para que a sua glória seja manifesta e também o conhecimento na face de Jesus Cristo. A segunda figura que ele usa aqui é dos condenados à morte naquela época. Está aí do verso 10 em diante. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo agora compara os pastores a homens condenados à morte. Condenados à morte, que vivem sob a sentença de condenação. É o que ele diz no verso 10. Nós levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. O morrer de Jesus se refere não só à forma dolorosa, cruel em que ele morreu, mas também ao fato da sua humilhação, sendo ele o Filho de Deus, se submeteu a isso, conforme Filipenses 2, a famosa parte da kenosis, do esvaziamento do Filho de Deus, que aceitou não somente se tornar um de nós, mas experimentar morte e morte de cruz. Da mesma forma, o pastor, diz aqui o apóstolo Paulo, servo de Deus, nota que ele está falando aqui no plural, né, sempre, que ele está falando dele e dos demais apóstolos e presbíteros e pastores, que eram a liderança das igrejas. Deus faz a mesma coisa conosco. O morrer de Cristo está sobre nós. Nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Qual é a razão? Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A sequência é a mesma. Primeiro Cristo morreu e depois ele ressuscitou. Primeiro os pastores têm que morrer para que a vida da ressurreição se manifeste através da pregação, da vida deles, do ministério deles. Porque é isso que vai tornar o ministério eficaz. Não é a sua vida nem a minha. Não é a sua energia, o seu poder ou suas habilidades, mas a vida do Cristo ressurreto fluindo através de mim para a vida de outras pessoas. Mas para que isso aconteça, você tem que sair do meio. Você tem que morrer. Nós levamos no corpo o morrer de Cristo para que a sua vida se manifeste através de nós. Primeiro nós temos que ser crucificados para que então a ressurreição aconteça na nossa vida e no ministério. De modo, verso 12, que em nós opera a morte, mas em vós, a voz aqui agora é a igreja, opera a vida. Então, esse é o processo, esse é o sistema, há um método aqui. É o método divino. Primeiro ele quebra, primeiro ele traz a morte, para que da quebradeira e da morte, através dos sofrimentos que nós enfrentamos como pastores, ministros do Evangelho, a vida de Cristo se manifeste através de nós. A analogia do vaso de barro, analogia do homem condenado à morte.
Aqui eu sempre me lembro do costume que tem em alguns países, estou pensando aqui nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, tem a pena de morte. Tem a pena de morte para determinados crimes. E uma pessoa que é julgada e condenada à morte, ela não morre no mesmo dia. Geralmente se dá um prazo, alguns anos decorrem até o cumprimento da sentença. Finalmente, quando chega o dia em que a pessoa vai ser executada, quer seja na câmara de gás, injeção letal ou cadeira elétrica, então a pessoa é amarrada, acorrentada, e ela caminha no que é chamado corredor da morte até a sala onde a execução o aguarda. E enquanto ele caminha pelo corredor com as mãos atadas em direção ao local onde ele vai morrer, os colegas de prisão ficam falando e dizendo juntos: "Dead man walking, dead man walking", homem morto caminhando. Ele não está morto ainda, mas ele vai estar daqui a pouco. Então, num certo sentido, é um homem morto caminhando. É isso, e isso vale para nós. O pastor é um homem morto caminhando. Sobre nós pesa a sentença de morte, como Paulo diz no verso 10, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Dead man walking, é isso que nós somos, homens mortos caminhando, mortos crucificados, quebrados, para que a vida de Cristo se manifeste através de nós. E não há outra forma de Deus manifestar seu poder, a não ser quando, de fato, nós saímos do caminho. Ouvi uma história que eu passo para vocês, conforme eu ouvi, de um retiro de pastores que teve num determinado local, e onde havia um açude muito grande, e onde era perigoso nadar. Inclusive, todos haviam sido avisados de que, ao nadar, ficassem nas margens. Mas um pastor resolveu nadar, ver até onde ele podia ir, e saiu nadando. E quando chegou no meio do açude, começou a sentir cãibras e começou a afundar. Começou a se afogar. E gritou por socorro. Gritava desesperadamente lá no meio do açude. E os outros pastores, à margem, ficavam sem saber o que fazer. E todo mundo olhou para o João, que era um ex-campeão de natação. Agora era pastor, mas tinha sido um atleta, um vencedor de competições. E todo mundo dizendo: João, vai salvar o irmão. E o irmão João só olhando. O irmão João só olhava lá, o outro colega gritando e se afogando e pedindo socorro, e não se movia, até que finalmente o homem que estava se afogando deu o último suspiro, e começou a afundar. Aí João tirou a camisa, deu poucas braçadas, chegou onde estava o irmão, colocou no braço e trouxe gentilmente para a beira da praia, onde os demais pastores o cercaram furiosos. Rapaz, você podia ter salvo o cara desde o início. Por que é que você esperou tanto, deixando aquele irmão sofrer? Ele respondeu: eu não podia salvá-lo enquanto ele não desistisse dele mesmo. Porque se eu chegasse lá e ele ainda tivesse forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois morreríamos. É a mesma coisa que Deus tem que fazer conosco. Ele tem que nos levar à morte, ele tem que nos quebrar, para que então ele possa agir, para que a vida de Cristo se manifeste através do nosso ministério. Essa é a explicação que Paulo dá aos seus acusadores, por que ele sofre tanto. E a resposta é: mas esse é o método de Deus para com os seus ministros. É isso que Deus faz com todos aqueles que ele chama e usa para a sua glória. É assim que funciona, seguindo o padrão cruz, ressurreição, sofrimento e glória. O problema é que os pastores querem a glória logo, e ninguém quer a cruz. Poucos suportam a cruz e querem já passar para o reconhecimento e a glória. A terceira argumentação de Paulo está aí do verso 13 até o verso 15 e é baseada numa palavra do salmista no Salmo 116, verso 10. Lá nesse salmo, os seus autores, falando a respeito dos sofrimentos e das vicissitudes, das dificuldades da vida, eles dizem assim: eu criei, por isso é que falei.
A razão pela qual o salmista não para de louvar a Deus no meio das dificuldades é porque ele creu em Deus, creu nas suas promessas, creu na aliança, no Deus de Israel, com quem o pacto havia sido feito. E a confiança nas promessas de Deus dá oportunidade para que ele fale e não se cale. O sofrimento, às vezes, cala a nossa boca quando não entendido corretamente. O porquê de que Deus está fazendo aquilo conosco. E o pastor perde o ânimo, ele desanima, ele se cala, por assim dizer. Paulo usa essa passagem do Salmo 116 para explicar a razão pela qual ele não se calou, não parou de pregar, de ir de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, apesar de toda a quebradeira, apesar da sentença de morte, ele perseverava no ministério. Verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. A razão pela qual eu não paro, diz o apóstolo Paulo, é a mesma lá do Salmo 116. Eu criei, por isso é que eu falei. E especificamente em que Paulo creu ou cria e que funcionava como uma espécie de ânimo constante no ministério. Está aí no verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Paulo cria na ressurreição dos mortos. Ele sabia que todo aquele sofrimento que ele passava seria um dia suplantado pela ressurreição e pela glória da ressurreição. E Paulo vivia com essa esperança escatológica no coração. Era isso que dava ânimo no ministério. Ânimo no ministério. Claro, Deus nos dá uma série de confortos no ministério pastoral. A esposa, filhos, o amor da igreja, ver frutos, mas às vezes essas coisas não estão presentes e elas acabam sendo, em alguns casos, até motivo de grande preocupação. Mas a esperança da ressurreição, a esperança escatológica do fim, da parousia, da vinda de Cristo, e da consolidação de todas as coisas, da restauração de todas as coisas, isso é o que deve constantemente animar o ministro. Eu creio na ressurreição dos mortos, por isso é que eu falo. Eu criei, por isso falei. Essa é a razão pela qual Paulo não parava, porque ele esperava, aguardava a ressurreição dos mortos. Verso 15: todas estas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é que Deus faz com que isso aconteça para que os crentes agradeçam a Deus pelos seus pastores. E no final, tudo isso vai redundar para a glória de Deus. As ações de graças das igrejas pelos seus ministros redundam para a maior glória de Deus, cumprindo aquilo que a gente sabe que é um dos pontos centrais da teologia da reforma, que nós fazemos todas as coisas para a glória de Deus. Esse é o ponto central da razão da nossa existência. E isso se cumpre através do verso 15. Do verso 16 a 18, ainda no mesmo tema, o apóstolo Paulo faz 3 contrastes, ainda explicando o porquê dos seus sofrimentos. O primeiro contraste está no verso 16, é entre o homem interior e o homem exterior. Por isso, não desanimamos. O por isso aqui é a ressurreição mencionada nos versos anteriores, né? Por isso, porque um dia nós vamos ressuscitar, eu vou ressuscitar um dia, eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior é o que nós somos em relação aos outros, à sociedade, ao mundo, à cultura. E o homem interior é o que somos diante de Deus. É o homem espiritual, é o novo homem em Cristo Jesus. O homem exterior, aquilo que eu sou aqui nesse mundo, com meu corpo, meus relacionamentos e minha vida, isso tudo está se corrompendo. Sobre o homem exterior pesa a pena de morte passada lá no Jardim do Éden. No dia que você comer, certamente morrerá. Doenças, pandemias como essa, sofrimentos, necessidades financeiras, angústias de alma, tudo isso colabora para a corrupção do homem exterior.
Não tenha dúvida, cada dia que passa, o nosso homem exterior vai se corrompendo cada vez mais. A gente está envelhecendo e a gente está ficando doente e a gente está se aproximando finalmente da sepultura. Isso é inexorável. E um ministério contribui muito para que o homem exterior ele se corrompa. Os pastores estão entre as 3 profissões consideradas de risco nos Estados Unidos, as 2 primeiras sendo policiais e médicos. Os religiosos estão na 3ª categoria, pensando em termos de convênio de saúde. Exatamente porque são muitos os que procuram ajuda médica, psicólogo, psiquiatra, médico em geral, abatidos, cansados, às vezes quase que destruídos, desanimados. É o homem exterior, debaixo da sentença de morte, o vaso que está sendo quebrado. Mas ao mesmo tempo em que isso acontece, veja agora o paradoxo de Paulo, porque ele crê. Isso aí só pode existir porque ele crê na ressurreição. Enquanto o homem exterior se corrompe, contudo, o interior se renova de dia em dia. O homem interior, o novo homem em Cristo Jesus, a nova criação da qual eu sou parte, a nova criatura, eu participo da nova criação como uma nova criatura, se renova de dia em dia. Ou seja, quanto mais a gente envelhece, quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente avança no ministério, sofrendo do jeito que Deus quer que a gente sofra e suportando as provações como Deus deseja que nós suportemos, há uma renovação interior da alegria, do gozo, da paz, da esperança e do desejo de glorificar a Deus e abençoar as pessoas através da nossa palavra e do nosso ministério. Que contraste! Para quem olha, o ministro do Evangelho é um escárnio, uma zombaria, é uma pessoa que trocou uma carreira universitária, um trabalho no serviço público, ou uma carreira no mundo privado dos negócios, para ser pastor de pessoas, ganhando pouco, né, sofrendo, sendo mal compreendido e por aí vai, mas internamente nós estamos sendo renovados de dia em dia, na nossa vocação, no nosso ministério, no nosso alvo de viver para a glória de Deus. Mas isso é possível por conta do parágrafo anterior. Eu criei. Quem não crê na ressurreição, quem não espera a ressurreição, ele vai ser destruído, vai ser esmagado pelas provações do ministério. Ele não vai suportar. Mas porque nós cremos na ressurreição, o grande dia em que Cristo vai nos abençoar e recompensar, é que então eu falo. O homem exterior se corrompe, mas o interior se renova. O segundo contraste é entre leve e pesado, e está no verso 17. Porque ele diz no final do verso 16, o nosso homem interior se renova de dia em dia, aí ele emenda, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Esse segundo contraste entre leve e pesado explica o primeiro. Porque, em que sentido o meu homem interior se renova de dia em dia, enquanto que o exterior está sendo corrompido? Ele explica, porque a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Aqui o contraste é entre o peso de glória que nos aguarda, e que se refere à glorificação, o estado de glória, quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Comparar os nossos sofrimentos aqui nesse mundo, essa quebradeira toda, a pena de morte sobre nós, isso aqui não dá para comparar com a glória a ser revelada. Se comparado, isso aqui é leve, veja como Paulo chama agora, aquela lista do capítulo 11, ele chama de leve e momentânea tribulação. Para nós parece infindável, né? Parece que não tem fim. Quando é que vai acabar esse sofrimento? Quando é que vai acabar essa angústia, essa necessidade, essa doença, ou essa provação, ou essas dificuldades? Quando é que isso termina? Paulo diz que tudo isso é leve e momentâneo comparado com o peso da glória que nos aguarda. É dessa forma que o homem interior se renova, quando ele raciocina assim. Tudo isso que está acontecendo, a corrupção do homem exterior, produz um peso de glória, que Paulo chama aqui no final do verso 17, que está acima de toda comparação. Não dá para comparar.
Portanto, se o pastor ele vive à luz da esperança da ressurreição, da glória final, ele vai encarar os seus sofrimentos, ainda que similares ao de Paulo, da lista do capítulo 11, como sendo leves e momentâneos. Leves, comparados com o peso de glória, e momentâneos, porque essa glória é eterna. Os sofrimentos aqui vão terminar um dia, são passageiros. O nosso tempo de vida aqui é muito curto, ou quase nada, comparado com a eternidade. E a Bíblia várias vezes faz referência a isso, dizendo que a nossa vida é como um sopro, nós somos como uma folha ao vento, somos como a neblina que se dissipa, somos pó e ao pó voltaremos, mas a glória que nos aguarda, ela é eterna e ela é pesada. A expressão pesada vem de uma palavra hebraica que era usada para se referir a uma pessoa rica. Por que rica? Qual é a relação entre peso e riqueza? Porque o homem rico, ele se cobria de joias. Ele tinha pulseiras, ele tinha anéis, tinha pendentes, ele tinha colares, então ele se cobria de ouro, portanto ele ficava pesado. Então a palavra para rico e pesado é bastante similar, se não a mesma. E isso passa para a literatura, ou a linguagem do Novo Testamento, então, quando fala do peso da glória, está falando da riqueza da glória que nos aguarda. Então, comparado com essa riqueza, com esse peso de glória que nos aguarda, as tribulações aqui são leves e momentâneas. E como é que isso acontece? Terceira comparação, ou contraste, verso 18, entre visível e invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O pastor pode cair na armadilha de olhar para as coisas da vida, olhar para o mundo ao seu redor e focar a sua atenção e colocar o seu coração nessas coisas. Mas essas coisas visíveis, Paulo diz aqui, as coisas que se veem são temporais, ou seja, elas estão presas e condicionadas ao tempo desse mundo e, portanto, elas vão passar. Enquanto que as coisas invisíveis, como, por exemplo, a esperança da ressurreição e a própria ressurreição, a própria pessoa do Senhor Jesus, estas coisas são eternas. Não sei se vocês acompanharam direito o raciocínio. Paulo começa dizendo, eu criei, por isso é que falei. Você crê em quê, Paulo? Eu creio na ressurreição dos mortos, por isso que eu falo, apesar de todo o sofrimento do ministério. Mas como é que isso acontece? Bem, o meu homem exterior se corrompe, mas o meu se renova dia a dia. De que maneira se renova? Se renova porque eu vejo os sofrimentos como leves e momentâneos, comparados com essa glória que está me esperando. E no dia a dia, como é isso? Eu foco nas coisas espirituais e não ponho o meu coração nas coisas visíveis, porque as coisas visíveis são transitórias. Família, carro, casa, filhos, tudo que nós temos aqui. Meu corpo, minha saúde, tudo isso é transitório. Mas eu foco nas coisas que são eternas. E porque eu estou firme vendo o invisível, é que eu posso peregrinar pela fé aqui nesse mundo. E cumprir o meu ministério, não esperando nenhuma outra recompensa, senão aquela que o Senhor Jesus me dará no dia em que Ele vier. Então, quando o pastor tem essa perspectiva, ele consegue enfrentar melhor os sofrimentos que o ministério lhe apresenta e os sofrimentos que a vida nos traz, não só como pastores, mas como pessoas, membros da igreja, cidadãos brasileiros. Então, em qualquer circunstância, esse princípio funciona sempre. A quarta comparação que Paulo faz, já entra pelo capítulo 5, é entre tenda e casa. Eu estou chamando de comparação, mas na verdade são contrastes, né? Já vimos 3, exterior e interior, leve e pesado, visível e invisível, e agora tenda e casa. Capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Isso aqui é uma figura muito bonita que Paulo faz entre morar numa tenda e morar numa casa. E ele era uma pessoa apta para fazer esse contraste, porque essa era a profissão de Paulo. Paulo era fazedor de tendas. Era assim que às vezes ele supria as necessidades do seu ministério. A prática naquela época é que todo judeu tinha uma profissão. E Paulo talvez aprendeu essa profissão do seu pai. Ele sabia costurar tendas, fazer tendas. E Paulo tinha conhecimento de que tendas eram moradas provisórias e que elas não eram tão seguras. E que não ofereciam também, e também não eram muito duráveis. Com o tempo, as peles de que eram feitas as tendas, elas se rasgavam ou se gastavam de tanto armar, desarmar e outras coisas. Enfim, era uma morada muito comum, mas era muito frágil, era vulnerável, não tinha muita consistência. Em contraste, Paulo fala de uma casa. Havia casas que eram feitas naquela época, não com os materiais que nós temos hoje, mas com tijolos queimados ao fogo e com ligas parecidas com cimento, às vezes com betume, e com estrutura de madeira, e enfim, eram casas mais duráveis, elas podiam ter até 2 ou 3 andares no máximo, mas eram bem mais duráveis do que uma tenda. Paulo diz que nossa vida aqui nesse mundo é que o nosso corpo, a nossa existência aqui, que ele já chamou de homem exterior, na passagem que precede, ele diz que a nossa existência aqui é semelhante a morar numa tenda, mas que Deus preparou uma casa para nós, e que essa casa está nos céus, e que ela é eterna, gloriosa, e não foi feita por mãos humanas. E que, portanto, eu não devo viver aqui nesse mundo como se aqui fosse a minha morada permanente, mas eu aguardo essa habitação futura que Deus preparou para mim. É nesses termos que ele diz no verso 1, sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo do homem exterior, daquilo que nós somos aqui nesse mundo, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós vivemos na consciência disso, de que aqui a gente está acampando, tenda é para acampar, né? Nós estamos acampando aqui nesse mundo. Estamos acampando. E numa tenda, a gente está sujeito às intempéries do clima. O tempo que eu servia ao exército e fiz o serviço militar, eu me lembro de acampamentos que éramos obrigados a fazer no mato e que a gente levava uma tenda, e eu me lembro do sofrimento quando chovia. Por mais que a gente ajeitasse a tenda, a água entrava por algum lugar, ou por cima ou vinha por baixo, né? Escorria por baixo da tenda, era um sofrimento. Então, tendas elas são assim, mas Deus nos preparou uma casa. Porque a gente sabe disso, verso 2, nesse tabernáculo, que é a mesma coisa de tenda, nós gememos aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. A nossa vida aqui é um gemido, mas só que esse gemido não é só por conta dos sofrimentos, mas é um gemido de expectativa. É algo que parte do fundo do nosso coração. Quando nós dizemos a Deus, Deus, até quando? E Senhor, quando é que eu vou tomar posse dessa casa? É claro que Paulo está falando do corpo da ressurreição, não é? Isso aí já ficou claro, porque o tema todo aqui é a ressurreição dos mortos. Essa casa aqui, você ficou imaginando um flat lá no céu, não é isso? Não. Ele está falando da ressurreição. A casa que Deus preparou para nós é esse corpo glorioso semelhante ao Senhor Jesus Cristo, em contraste com o meu corpo aqui, com o qual eu vivo a vida no mundo, e que é uma tenda cheia de buracos por onde passa água, que não protege direito, faz um calor terrível, enfim, é um sofrimento. Por isso a gente anseia pela ressurreição. A gente anseia por isso que Deus preparou para nós. Se, verso 3, formos encontrados vestidos e não nus. Paulo aqui faz uma ressalva de que isso que ele está falando, essa esperança é somente para o cristão. Ou seja, porque muita gente pode ter essa expectativa e aí naquele dia não vai ser o que ele está pensando. Por isso, vejamos, estamos já revestidos da justiça de Cristo. Esse texto é de difícil interpretação, você vai ver que os comentaristas eles têm interpretações variadas porque é complicado aqui. Mas eu prefiro essa interpretação porque
essa ideia de vestir é usada por Paulo na literatura aos Coríntios, como se referindo à justiça de Cristo. Nós somos vestidos, revestidos com a justiça que vem do Senhor Jesus. Aqui mesmo nessa carta ele vai usar essa expressão nesse sentido. Então eu quero usar assim. Paulo está dizendo, olha, temos o corpo da ressurreição. Se você já estiver vestido com a justiça de Cristo e não nu, despido, sem nada que cubra a sua vergonha, nada que cubra os seus pecados e a sua culpa. É como se ele dissesse, isso que eu estou falando é para quem é crente, veja se você de fato é. Examine seu estado diante de Deus para que você possa ter esperança. Aí, no verso 4, ele retoma o tema do gemido, dizendo que nós que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não tanto pelo sofrimento, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Aqui, Paulo faz uma ressalva para ninguém pensar que ele deseja a morte, porque isso poderia ser uma inferência lógica, certo? Porque até agora ele disse que a vida melhor está no céu, está na glória, está na ressurreição, está no final dos tempos. E como é que eu chego lá? A morte é o caminho. Quando eu morrer, eu vou ser revestido. Eu vou experimentar essa imortalidade que Deus preparou para mim. Então não seria logo melhor abreviar a minha vida? Tirar a minha vida para que eu pudesse experimentar já de vez o que Deus preparou para mim? Não, já tem casos de defesa do suicídio, de gente, né, puxando essa argumentação toda aqui que o cristianismo oferece. Uma vez que o cristianismo coloca a esperança do homem escatologicamente no futuro, então vamos precipitar o escatom através da nossa própria morte, e aí nós vamos experimentar mais cedo. Por isso que Paulo faz essa ressalva aqui, que quando ele geme na expectativa de experimentar a imortalidade e a ressurreição, não é porque ele quer ser despido, não é porque ele almeja a morte. Ele não está fazendo uma apologia à morte aqui. Não é porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos, para que o mortal, que é o nosso corpo, seja revestido, ou seja, absorvido pela vida eterna. Não estou querendo morrer, mas eu estou querendo a vida eterna. Então é como se fosse uma linha muito tênue, não é? Por que você anseia pela vinda? Quando você fala assim, né, eu quero experimentar a ressurreição dos mortos e a imortalidade, não quer dizer que você quer morrer. O crente deve viver, e o pastor também deve aproveitar a sua vida nesse mundo para fazer o maior bem que ele puder, abençoar outras pessoas e gozar a vida se Deus der a oportunidade, der uma pausa no meio dos sofrimentos. Aproveite. Viva a vida com alegria, nunca anseie pela morte, nunca deseje a morte, mas que sua esperança seja, quando ela chegar, você experimentar a eternidade, a imortalidade, a plenitude da bênção na presença de Cristo Jesus. E foi Deus quem nos preparou para isso, diz ele no verso 5, dando-nos o penhor do Espírito. O penhor aqui é uma garantia, todo mundo sabe o que é um penhor, algo que você empenha em garantia do resgate de bens que você deixa como segurança para o empréstimo que você toma. Deus nos deu o Espírito Santo como uma garantia e um penhor de que Ele vai cumprir todas estas coisas. A presença do Espírito Santo em nós, nos consolando, nos animando, nos guiando nos caminhos de Deus, trazendo consolação em tempos de dificuldade, é a garantia de que coisas melhores estão para vir. De que Deus haverá de nos dar a imortalidade prometida. Eu creio nisso, por isso eu falo, por isso eu prego, por isso eu continuo, por isso eu aconselho, por isso eu visito, por isso eu evangelizo, por isso eu me arrisco a plantar igrejas em locais difíceis. Eu creio, por isso é que eu falo. E eu vivo nessa expectativa, diz o apóstolo Paulo. Está explicado o porquê dos sofrimentos, mas ele não termina aqui. Aqui do verso 6 até o verso 8, ele faz mais um contraste, que é entre andar por fé e andar por vista. Temos, portanto, estou no verso 6, temos, portanto, aqui ele está trazendo as consequências de tudo que ele disse até agora, à luz disso tudo, portanto, nós temos sempre bom ânimo, que vem a lista do capítulo 11,
Eu sempre tenho bom ânimo no meio dos sofrimentos da vida e do ministério. E ele acrescenta mais um motivo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O contraste aqui é entre andarmos por fé e não pelo que vemos. Andar por fé e não por vista, e não por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente experimenta. Paulo tem bom ânimo, sempre ele tem bom ânimo, porque ele sabe que enquanto ele está aqui, presente no corpo, ele vai estar ausente do Senhor Jesus. Então, isso aqui tem que ser bem entendido. Ele está se referindo ao Senhor Jesus no corpo da sua ressurreição. O Cristo glorioso, que ressuscitou ao terceiro dia, com um corpo imortal, que é o mesmo corpo com que ele padeceu e no qual ele encarnou. É o mesmo corpo, é o mesmo Jesus. Ele está ausente de nós até voltar a segunda vez. A última vez que ele apareceu foi ao apóstolo Paulo. Como ele diz na primeira carta, capítulo 15, por último de todos apareceu a mim. Vamos fazer uma distinção aqui entre visão e aparição. Aparição é uma manifestação objetiva de Cristo. Na estrada de Damasco, quando ele apareceu em glória com o corpo da sua ressurreição, todo mundo que estava ao redor do apóstolo Paulo viu a luz e ouviu uma voz. Não entenderam porque Cristo falou em hebraico, como o livro de Atos nos diz, e só quem falava hebraico naquela época eram os rabinos e os mestres da lei. Todo mundo falava aramaico, que era a língua que Israel aprendeu no cativeiro babilônico e que se falava na Palestina. Os soldados não conheciam o hebraico, mas Paulo sim. Mas eles ouviram o som e eles viram alguma coisa. Essa é uma manifestação objetiva de Cristo. Mas se você estivesse ao lado do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, você olharia para ele e ele estaria assim. E você olharia para o céu e você veria o quê? Nada. Porque aquilo estava acontecendo dentro do apóstolo João. Era uma visão. Era uma manifestação interior. Faça essa diferença. E ela vai nos ajudar a entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Enquanto estamos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Não quer dizer que o Senhor Jesus não esteja presente espiritualmente. É o que inclusive dizemos na celebração da ceia. Que Ele está aqui presente entre nós. Ele está entre nós presencialmente em espírito, mas não com o corpo da ressurreição. Por isso que eu fico desconfiado quando leio relatos de pessoas que dizem que estiveram com Cristo. Geralmente heréticos usam esse tipo de coisa para justificar seus ensinamentos novos e as suas práticas estranhas. Que eles tiveram um encontro com Cristo ou alguma coisa. E é por isso que a gente não tem mais apóstolos. Porque para ser um apóstolo, você tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Você tinha que ver o Cristo ressurreto. E o último a quem ele apareceu foi o apóstolo Paulo. Conforme Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 15, por último de todos apareceu a mim. Por isso não tem apóstolo hoje. Porque ninguém viu Cristo ressurreto desde o século I. Há 2000 anos que ele não aparece. Enquanto no corpo, verso 7, estamos ausentes do Senhor, porque nós andamos de fé por fé e não por vista. Não seria maravilhoso se o Cristo glorificado se manifestasse toda vez que a gente tivesse um culto na igreja? Que ele aparecesse em glória. A gente pensa, isso fortaleceria a nossa fé, isso tiraria toda a dúvida, calaria a boca do mundo. Mas não é isso que Deus planejou. Ele planejou que a gente viva por fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a plena confiança de fatos que ainda não aconteceram. Esse é um método de Deus. É isso que Deus determinou para a igreja e determinou para os ministros. Nós andamos por fé. Eu quero lhe dizer que você vai passar grande parte da sua vida cristã e do seu ministério sem sentir, sem ouvir, sem tocar e sem ter muitas experiências.
Por quê? Porque você tem que andar por fé. Boa parte da minha vida tem sido assim. Eu confesso aos irmãos, eu gostaria de ter experimentado mais coisas, de ver mais coisas. Os irmãos, quando eu vejo irmãos dizendo que tiveram uma visão, ouviram uma voz, sentiram emoções profundas, eu já chorei, já me quebrantei diante de Deus, já tive emoções profundas, mas não todo dia e não a vida toda, e não, às vezes, longos períodos de tempo em que eu sou obrigado a abrir minha Bíblia, me ajoelhar e orar sem sentir nada. Mas porque eu creio, por isso eu falo. A fé, ela é antítese do experimentar, tocar e ver aqui nesse texto. Eu ando por fé e não pelo que vejo, até porque não vejo muita coisa. E às vezes os ministros, eles sucumbem à tentação, eles vão procurar um ministério ou uma igreja onde experiências são enfatizadas. Mas eu quero ver você continuar a ser pastor só pela fé. Crendo, por isso você fala. Sem sentir muita coisa, sem experimentar muita coisa. Os dias parecem áridos, a Bíblia parece não dar muita coisa, o céu parece de bronze, as orações não atravessam. É porque nós estamos ausentes do Senhor. Enquanto presentes no corpo, nós estamos ausentes dele. Por isso nós vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Entretanto, verso 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vai chegar aquela hora. Estamos confiantes de que isso vai acontecer. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio nisso, tenho confiança, por isso eu persevero. Último ponto de Paulo aqui. Quer dizer, o último ponto que eu vou abordar, porque o resto da carta todinha é essa toada. Paulo se defendendo das acusações. Mas aqui, pelo menos, encerrando, do verso 9 até 10, ele fala, a última argumentação é o dia do juízo. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Notaram como a palavra corpo aparece praticamente a cada 2 versículos, em tudo isso que eu li até agora? Levamos no corpo o morrer de Jesus, o vaso de barro que é quebrado, o homem exterior que se corrompe, presentes no corpo, ausentes do Senhor, e no dia do juízo vamos dar conta do que fizemos com o nosso corpo. O corpo aqui nesse texto é símbolo da nossa existência humana, mundana aqui nesse mundo. Porque é com o corpo que nós vivemos. É com o corpo que nós nos relacionamos, é com o corpo que nós ministramos o reino de Deus e as coisas de Deus. Por isso, no dia do juízo, Paulo diz que Cristo haverá de inquirir sobre a maneira como nós usamos o nosso corpo, a nossa voz, nosso coração, nossa mente, as nossas habilidades, as nossas faculdades, usamos de que forma? Para a glória de Deus, pela fé, buscando cumprir o nosso ministério. Por isso, sabendo que um dia havemos de dar conta de como usamos o nosso corpo, dons, talentos, tudo que Deus nos deu, é que nós, aqui nesse mundo, queremos ser agradáveis a Cristo, diz Paulo no verso 9, quer ausentes, quer presentes, de uma forma ou de outra, de qualquer maneira, em qualquer situação, é isso que quer dizer. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor Jesus, porque importa que um dia nós prestemos conta de todas estas coisas. Eu termino então, queridos, só resumindo e fechando aqui. Paulo estava sendo, não acusado, mas havia uma fala contra o apóstolo Paulo, lá na igreja que ele fundou, a igreja de Corinto, de que ele não podia ser ministro do Evangelho, um autêntico apóstolo de Cristo, um verdadeiro pastor, por conta dos sofrimentos que ele passava. Ele sofria muito. Vimos a lista aqui do capítulo 11, da segunda carta. E os sofrimentos dele eram usados como argumento para desconstruir a sua vocação. O apóstolo Paulo, numa virada de mesa, ele explica que sem sofrimento não pode haver ministério. O que faz o cristão é o sofrimento e a oração, já dizia Lutero. E ele deve ter lido essa passagem, não é? Com certeza, para dizer isso. Não há ministério verdadeiro sem sofrimento, sem quebrantamento, sem quebradeira,
sem perspectiva na eternidade e expectativa da vida eterna, sem considerarmos o mundo como passageiro, bem como os nossos bens. Os sofrimentos são usados por Deus para deixar o pastor na perspectiva correta, para colocar o coração do pastor naquilo que é certo. Às vezes o coração do pastor está em outras coisas, até legítimas, mas que não são aquelas que orientam o ministério. Por isso Deus quebra, Deus traz o sofrimento, traz a angústia, traz a provação e traz a dificuldade para nos quebrar, para nos humilhar, para que a vida de Cristo possa se manifestar através de nós, que é o que nós queremos. Amém? Que Deus abençoe a vida dos colegas, meus companheiros de sofrimento e de ministério, que anime o nosso coração, para que vocês possam também animar aquelas pessoas que estão debaixo do seu cuidado com o mesmo ânimo e com o mesmo consolo que o Espírito de Cristo nos traz. Amém? Vamos orar. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra que nos consola, que nos exorta, que nos ensina. Te damos graças porque nós sabemos que no meio dos sofrimentos, Tu concedes a graça necessária para suportar. Perseguidos, mas não desamparados. Perplexos, porém não desanimados. Abatidos, porém não destruídos. Nós sabemos que esse porém não é a ação da Tua graça na nossa vida. Nós oramos pelos colegas pastores que aqui se encontram, pelos seminaristas, pelos obreiros, evangelistas, pelas irmãs, pelas esposas de pastores, aquelas que também servem em diversos ministérios. Oramos para que em todo momento e em qualquer lugar a Tua graça seja sentida e que o Senhor nos faça ansiar mais e mais para estarmos com o Senhor Jesus na ressurreição. É o que pedimos no nome dele. Amém.